E isso foi até quando eu fiz 18 anos, em fevereiro, ele comunicou aos meus pais que ele ia se casar comigo em maio. Era tudo assim, era como se fosse, se ele fosse o rei, a pessoa mais certa do mundo. Tudo que ele falava, os meus pais concordavam. Então, em fevereiro, quando eu fiz 18 anos, ele falou para meus pais que ele ia se casar comigo e que a gente ia morar nessa casa que meus pais tinham no fundo da nossa casa. Foi só o prazo assim de ver a documentação no cartório, né, acertar tudo. E nessa época, um pouquinho antes desse casamento, ele trabalhava, porque ele raramente trabalhava. Ele raramente estava trabalhando. Ele vivia para a rua. E acho que até eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Não sei o quanto isso influenciou, né? Mas ele era de uma família que hoje eu vejo que era uma família muito estranha. Na época eu não tinha essa concepção de analisar esse tipo de coisa, né? Eu era adolescente, minha cabeça era só estudar, a única coisa que eu queria era estudar. Hoje eu vejo que aquela família não era uma família o mínimo de normal, né? Porque eles tinha pai e mãe e eles eram em 9 filhos. E assim, os filhos muito diferentes um do outro na aparência, porque geralmente é meio parecido os irmãos, ou até parecido demais em alguns casos, né? Mas eles eram muito diferentes. E eram assim estranho. Na casa dele, por exemplo, a geladeira, eles fizeram uma adaptação lá, a geladeira deles tinha cadeado. Algo assim que hoje eu fico imaginando, uma geladeira com cadeado, era, para mim, tinha alguma coisa nessa família. E um outro detalhe, o nome dele, que todo mundo chamava, a família chamava, as pessoas chamavam, quando a gente foi no cartório, eu descobri que não era o nome dele. O nome dele era totalmente diferente. Então, assim, hoje eu vejo que tinha muita coisa estranha que eu não consegui visualizar naquela época, eu não consegui ter essa percepção, que talvez eu pudesse ter me livrado, mas enfim, né, já foi, passou. Então, aí a gente fez lá, entrou com a documentação no cartório, ele estava trabalhando, comprou assim alguns móveis, mas coisa muito básica, não tinha nada demais, era uma cama, um guarda-roupa, um fogão, uma geladeira, uma mesa, acho que 2 cadeiras, era isso. Comprou, colocou lá na casa dos fundos da casa dos meus pais e chegou a data do casamento, né? Tudo que eu fazia para isso era assim, sem vontade. Eu não tinha vontade de fazer nada para esse casamento. Não tinha, sabe? Não era algo que eu quisesse. Então eu não sentia vontade. Eu fazia tudo como um robô. A minha vida, a partir do momento que eu conheci esse homem, eu agia como um robô. Tudo que mandava eu fazer, eu fazia, porque eu fui criada assim, muita obediência aos meus pais, sempre. Para você ter uma ideia, o meu pai, se a gente estivesse numa sala assim, cheio de gente, e eu estivesse ali no cantinho conversando com a coleguinha, porque a criança junta uma com a outra, já começa com risadinha, não sei o quê, né? Meu pai, ele podia estar onde ele estivesse aqui no ambiente da sala, ele só fazia assim, pronto, acabava. A gente sabia que não podia continuar com aquela conversinha, aquela risadinha. Eu olhava para ele, ele estava olhando para a gente. Então, assim, eu fui criada com, sabe, sempre respeitando muito os meus pais, sempre obedecendo. Então, a minha vida, nesse tempo aí, que eu te contei, dos 11, 12 até esse casamento, foi sempre obedecendo. Tudo que eles falavam, eu fazia. Tudo. Uma outra vez, realmente, eu perguntei, mas por quê? Não, porque você vai casar com ele. Não, porque ele é seu namorado. E era isso, e acabou, não tinha muitas explicações. Já naquela época, eu acho, hoje eu vejo que já naquela época, eu não sei se por essa situação, eu já devia ter algum problema, talvez um começo de depressão,
Às vezes eu começava a chorar do nada, chorava, chorava, chorava. E aí minha mãe fala, para de chorar, tá chorando por quê? Tá com dor? Não tá, tá? Não tá, né? Por que tá chorando? E eu não sabia porque eu estava chorando, mas era aquela vontade de chorar, chorar, chorar. E aí ela, para eu parar, o que ela fazia? Ela dava um jeito de alguém ir atrás dele, procurar ele onde for e trazer ele. Porque quando eu via ele, eu ficava com vergonha de chorar. Então eu acho que já era assim, sabe? Já era aquela situação que já estava me tornando depressiva. Porque foi muito difícil mesmo. Um pouco antes desse casamento, eu fui numa costureira para ela fazer um vestido, e ela ficava me dando ideias, faz assim, coloca isso. Eu falava, faz. Não, mas você prefere assim ou assado? Eu falei, faz do jeito que você achar melhor. Para mim, não importava, sabe? Eu não tinha vontade, eu não queria nada. Tanto faz ser apertado como largo, não importava. Eu falava para ela, faz. Ela falava, mas você não dá opinião, você não quer nada. Eu falei, não, eu, na verdade, nem queria, eu falava para ela, mas faz aí o jeito que você achar, que deve ser. Aí foi feito. No dia do casamento, quem me levou na igreja foi o meu primo. E ele veio, me pegou em casa para levar. Aí no meio do caminho, hoje eu vejo, era desespero. Eu falei para ele assim, por que esse carro não quebra? Aí ele falou para mim assim, o carro não vai quebrar. E se quebrar, você sabe que eu sou mecânico. Eu tinha até esquecido isso, que ele era mecânico de automóveis. Então, assim, a minha vontade era que aquele carro quebrasse, que a gente nunca chegasse lá. Eu não tinha medo. Eu lembro que ele falou assim, esse carro não vai quebrar, e se quebrar, você sabe que eu sou mecânico, você não vai se atrasar. Mas meu medo não era me atrasar, eu não queria era chegar lá, não queria chegar. Mas aí foi, fomos, casei, enfim. E aí ficamos lá morando naquela casa e dias depois eu já fiquei sabendo que ele tinha sido mandado embora do emprego. Por que ele não parava em emprego? Ele bebia demais. E ele usava drogas também. Eu só descobri que ele usava drogas depois que a gente casou, porque daí eu comecei a encontrar as coisas na roupa dele, né? Então, depois eu descobri que ele também usava droga. Ele vivia, sempre estava em bar, bebendo. Ele chegava bêbado, todo... Quando vinha para casa, né? Porque aí ele começou a sumir, né? Não sei nem onde ele estava, também não me preocupava. Era assim, para mim tanto faz. Mas ele vinha pouco, voltava pouco para casa. Quando chegava, estava sempre machucado, rosto sangrando, braço, porque ele tinha brigado com alguém na rua. E até uma vez teve numa avenida aqui perto da minha casa, uma pessoa, eu nem sei quem era, não sei se era do bairro ou não, colocou um carrinho de cachorro-quente, porque antes tinha muito carrinho de cachorro-quente pela rua, e aqui no bairro não tinha, né? E essa pessoa colocou esse carrinho numa esquina movimentada, né? Mas não ficou uma semana. Por quê? Esse homem foi lá, pediu um lanche, comeu e não pagou. Aí quando o dono do carrinho falou, você precisa me pagar, não sei o quê, ele deu uma surra no dono do carrinho. Ele bateu na pessoa. A pessoa nunca mais colocou aquele carrinho lá. Então era assim que ele agia. Ele era muito violento. Comigo, ele nunca bateu em mim, mas ele me empurrava, que para mim é a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. Ele me empurrava na parede. Então, assim, era violento, sim. Nunca me esbofeteou, nunca bateu mesmo em mim, mas me empurrava muitas vezes. Isso era... Inclusive, naquela época que ele já abusava de mim, lá em casa, que eu falei há pouco, quando eu não queria, eu tentava, sabe? Eu falava que não queria fazer aquilo, para ele parar, ele me socava na parede.
Sempre aconteceu isso. Então foi assim, foi um casamento, para mim, sem sentido nenhum, porque ele nem trabalhar, ele trabalhava. Então ele não colocava nada dentro de casa. Então a minha família continuava me sustentando, né? E sustentando ele nas raras vezes que ele estava ali. Porque quando ele estava ali, ele comia, bebia, enfim, né? Então ele não... Era, eu não sei se aquilo era... Chamava-se de casamento, mas não era um casamento, na verdade, né? Porque ele mais ficava para a rua mesmo. E uma outra coisa que eu vejo que já foi um sinal de que a própria família, acho que não aturava ele, né? No dia do casamento, o pai dele falou para minha mãe assim: eu estou te dando o meu filho e eu quero que a senhora cuide muito bem do meu filho. E aí seguiu, assim, sabe? Ele aparecia de vez em quando, não tinha assim uma frequência, eu também não sei onde estava, porque eu não ia atrás, não me importava, não ligava, não estava nem aí.